Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós damos graças a Deus porque o Senhor tem nos ensinado as regras pelas quais devem conhecer aqueles que servem ao Senhor. Temos aprendido a humildade, temos aprendido a abnegação, temos aprendido a renúncia, temos aprendido a liberdade, a libertação, ouvirmos a Deus e atentarmos ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de ler com você o versículo 9 e o 10. Vamos ler todos juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero falar sobre a parte A do versículo 10, venha o teu reino. Podemos assentar. Essa é a oração universal que o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos. Nós tivemos a oportunidade, o privilégio de meditarmos sobre o versículo de número 9, quando o Senhor Jesus diz que santificado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar, venha o teu reino. Amém? Jesus ensinando aos seus discípulos, ensinando-os que eles deveriam pedir que o reino de Deus viesse à terra. Não para habitar, nem para fazer existir em um meio político, mas para que esse reino viesse, que é um reino espiritual, para habitar no coração dos homens. A primeira característica do reino de Deus é que ele não vem a todo homem. E ele não vem a qualquer pessoa. A primeira característica do reino de Deus é que ele tem que ser buscado. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, diz assim: venha o teu reino. O reino de Deus deve ser buscado. Se ele não for buscado, não se consegue o reino de Deus. E se não consegue-se o reino de Deus na terra, consequentemente não conseguirá na eternidade. Somente aqueles que são possuidores do reino de Deus dentro dos seus corações é que terão um lugar na eternidade no reino de Deus, quando todos nós estivermos reunidos com Cristo na glória. Antes que você vá para o reino de Deus, o reino de Deus tem que vir até você. Antes que você faça parte dele na eternidade, ele tem que fazer parte de você nessa sua vida natural. Por isso que Jesus ensina os seus discípulos dizendo: venha o teu reino. Eu quero falar com você e nós vamos ler alguns versículos. Vá comigo em Lucas capítulo 12. Primeira característica do reino de Deus é não se deixar levar-se pelas necessidades da vida. Lucas capítulo 12, versículo de número 31. Jesus falando sobre, temos também essas escritas em Mateus, mas Jesus falando sobre as necessidades do homem, o vestir, o comer, e ele disse assim: vocês estão muito preocupados com essas coisas. Ele disse: olhe para as ervas do campo, olhe para os lírios, olhe para os pássaros, olhe para aqueles que dependem exclusivamente do meu Pai.
Olhe para aqueles que não trabalham, não colhem, nem ceifam. Eles são totalmente dependentes e confiantes que o Criador, que não é pai deles, é apenas Criador, provê o alimento, o abrigo. E Deus não é só Criador de vocês, Deus é Pai. Diga, Deus é Pai. Jesus ensinando os seus discípulos sobre a ansiedade, sobre essa azafama, esse desespero que toma conta do ser humano e que não permite que ele tenha tempo, tá? Se fosse o tempo, só tudo bem. Condições emocionais. O ser humano hoje, ele se destrói lá fora de tal maneira, com tantas preocupações, com tanta busca, é tanta coisa que o oprime, que quando ele vem para buscar a Deus, ele não tem estrutura emocional para ouvir Deus falar com ele. Deus fala de amor, mas o coração dele está cheio de guerra. Deus fala para ele de paz, mas lá fora ele vive circunstâncias tenebrosas. Deus fala de confiança, mas ele vive em um meio de um mundo, no meio de pessoas que destroem a vida, a área emocional do cristão está sendo destruída de tal maneira, por toda essa busca, toda essa procura, toda essa intensidade pela qual os homens estão se entregando lá fora, que quando eles chegam para receber de Deus, não tem estrutura. Eu vou mais longe. Não se tem fé para crer na palavra, porque o mundo tem abordado os cristãos de tal maneira, e os cristãos têm se entregado ao mundo de tal maneira que quando os cristãos entram dentro das igrejas para ouvir a palavra de Deus, eles não conseguem mais envolver-se com o reino, envolver-se com a palavra de Deus, e aí passa como se a palavra de Deus fosse uma nostalgia, e a realidade deles é a vida que eles têm lá fora. A realidade deles não é a abundância do reino, mas é a dureza do mundo. A realidade deles não é a bondade do reino de Deus, mas a severidade do mundo. E assim eles vão indo, e quando se dão por conta, não conseguem mais encontrar em si mesmos aqueles que criam, aqueles que acreditavam, aqueles que confessavam, aqueles que quebrantavam. E Jesus, direcionado aos seus discípulos, sabendo o que a ansiedade e a preocupação faz com o cristão, ele disse assim: vocês não podem estar preocupados com isso. Nunca lhes faltou alguma coisa. Eu sempre provi tudo e todos. E ele diz assim no versículo, Lucas 12, versículo de número 31. Ele diz: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as vossas necessidades, as vossas preocupações. Buscai em primeiro lugar, antes de tudo, o reino de Deus. Tenha a sua vida espiritual como a área mais importante da sua vida. Tenha a sua comunhão com Deus como o relacionamento mais importante que você tem. Tenha os momentos que você tem com Deus como os momentos mais sérios, mais definitivos, que definem a sua vida. O que define a sua vida não é a sua inteligência, não é a sua estrutura lá fora. O que define a sua vida, o seu sucesso, é o seu quebrantamento diante dele e aqui dentro. É a abertura que você dá a ele quando você está diante dele, abrindo o coração para ele, e o Espírito ministrando em seu coração, e Deus falando com a sua alma. É aqui que nascem as suas vitórias, é aqui que nasce o seu êxito. O seu sucesso nasce quando você está diante de Deus. O sucesso que você terá lá no mundo depende do sucesso do seu quebrantamento, da sua abertura, do quanto você se abre, do quanto você se envolve com Deus. E Jesus, olhando para eles, disse assim: vocês precisam aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar. E ele continua dizendo no versículo 33,
32, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus dá o reino dele àqueles que buscam o reino dele. De quem é o reino de Deus? De quem busca o reino. De quem busca as coisas espirituais. Eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, você está mais crente ou menos crente do que antes? Se você está mais crente, tem uma profecia para você. Aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. Se você está menos crente, tem outra profecia. O amor de muitos se esfriariam. Você está mais crente ou menos crente? Mais confiante ou menos confiante? Mais quebrantado ou menos quebrantado? Tudo por conta de sua busca, de minha busca, de nossa procura. Será que nós temos verdadeiramente buscado em primeiro lugar o reino dos céus e colocado ele em nossa vida em primeiro lugar? E ele diz assim, no versículo 33, vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe. Fala assim para o seu irmão, você tem tesouro no céu? Afinal, o que é esse negócio de tesouro no céu? É cesta básica, é roupa usada? O que é tesouro no céu? O que é tesouro no céu? Tesouro no céu é a vontade de Deus que você faz na terra. Isso é o tesouro no céu. São as obras que você faz, e não é toda a obra não. Tem gente que pensa que toda obra que ele faz, ele está acumulando. Não. Se você faz obra com algo errado, ou momento errado, motivação errada, não funciona como tesouro. O tesouro nos céus é aquilo que você faz dentro da vontade de Deus. E ele diz assim, tesouros no céu, que nunca acaba, onde não chega ladrão, nem traça rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Jesus diz que o reino dos céus tem que ser buscado. Aí você diz assim, mas não é interessante buscar o reino dos céus para uma igreja que está sendo universalizada? Não é interessante buscar o reino dos céus. Porque o que é o reino dos céus? Eu vou receber tesouro lá em cima, o diabo, ele cria algumas ideologias furadas, que eu vou dizer uma coisa para você, só cai na do diabo quem não tem, ou não tem nenhum conhecimento, ou se faz de tolo. Vamos lá. Porque o que é que Jesus disse? Que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu não precisarei ficar preocupado, desesperado com as minhas necessidades, que Deus vai supri-las. Então, se o diabo diz, fica preocupado, fica ansioso, se envolva com as coisas deste mundo, não tenha tempo para oração, não tenha tempo para culto, não tenha tempo para servir a Deus, vá, você tem que ir, faz uso da força, vai lá, vai atrás, busca. Se o diabo consegue convencer um cristão a agir dessa maneira, é que o cristão não sabe a regra básica do cristianismo, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar a oração, primeiro lugar a palavra, primeiro lugar a comunhão com Deus, depois qualquer atividade que você for fazer, seja ela qual for, desde que seja em Deus. Hein, meu irmão? Jesus estava dizendo assim, que as pessoas que se dão às preocupações, às ansiedades, aos desequilíbrios, aos desgastes desnecessários, não são aquelas que buscam o reino de Deus. Porque se nós buscássemos o reino de Deus, nós teríamos fé suficiente para crermos e confiarmos que o nosso Deus é provedor, porque nós conheceríamos isso e saberíamos disso. Romanos capítulo 14, versículo 27. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 17, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Quando você está dentro do reino, injustiça não chega até você, não te acomete, Deus entra em tua defesa, tá? Alegria, Romanos, você quer abrir lá? Então vamos abrir. Romanos 14, 17. Vamos ver. Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é nada que se toca, não é nada que o corpo absorve, não é nada que... O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem traz o reino de Deus para os nossos corações. Quando você faz parte do reino de Deus, não existe injustiça que perdure na sua vida. Se a exaltação não veio hoje, ela vai vir amanhã. E se ela não vier amanhã, ela vai vir no próximo dia. Porque é o reino de Deus. O reino de Deus é paz. Você pode estar em qualquer situação, em qualquer circunstância, mas se o reino de Deus habita dentro do seu coração, você tem paz. Você não se deixa envolver com situações, com circunstâncias ameaçadoras. Você não se desespera, você não arranca os cabelos da sua cabeça, você não diz chavões, que a boca dos ímpios estão cheia deles, dizendo: ai de mim, o que vai ser agora da minha vida? Porque quando você tem o reino de Deus, você tem paz e confiança, de saber que o Deus que tirou você lá das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor, é o mesmo Deus que vai te sustentar. O reino de Deus é paz. E finalizando, o Espírito Santo trabalha trazendo a alegria nos nossos corações. Ele traz a justiça, ele traz a paz e ele traz a alegria nos nossos corações. Não é alegria de coisas, de fatos, de situações, mas uma alegria que vem de dentro e não de fora. Isto é o reino de Deus. Então, se você está dentro do reino, e o reino está dentro de você, você não sofrerá injustiça, você não sofrerá guerra que te roube a paz, e você não viverá uma vida triste. É contrário ao que o povo de Deus está vivendo ultimamente, não é mesmo? Para que você faça parte do reino de Deus, você tem que amar a justiça. É ou não é? Mateus 5:3, vamos lá. Vamos lá comigo. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. Para quem é o reino de Deus? Se o reino de Deus deve ser buscado, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, para quem o reino de Deus é enviado? O que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3? Bem-aventurado os... porque deles é... O que é uma pessoa pobre de espírito? O que é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa pobre espiritualmente? Não. É uma pessoa que ela não tem dentro de si reservas humanas. Ela não tem dentro dela sentimento para ficar ofendida. Ela não tem dentro dela sentimento suficiente. Não deu. Sabe quando você está fazendo um bolo, a dona de casa está fazendo um bolo, ela acha que tem farinha? Aí ela vai, tudo certinho, depois vai pôr farinha, não tem farinha. Sabe o que é uma pessoa pobre de espírito? Não dá. Não dá para fazer amargura. Não dá para fazer rancor. Não dá para fazer a ira. Não dá para fazer a vingança, não tem. Existe uma pobreza dentro dela, vamos dizer assim, uma pobreza, uma anuência, não tem. O que tem dentro dela é de Deus. O que existe dentro dela são reservas de Deus. E de quem é o reino de Deus, senão daqueles que são pobres? Pobres. Eles reconhecem sua nulidade.
Eles reconhecem o quanto eles dependem de Deus. Eles reconhecem o quanto eles precisam de Deus. Eles reconhecem o quanto eles são amados por Deus e são instrumentos de Deus nessa terra. Estes são os proprietários do reino dos céus. Diga glória a Deus. Versículo 10 do capítulo 5. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é perseguição por causa da justiça. Vamos passar para frente, né? Quero que você vá comigo em Mateus 25. De quem é o reino dos céus? O reino dos céus é das ovelhas. Diga assim para o seu irmão: o reino dos céus é das ovelhas. Olha, dentro da igreja tem o joio, tem o trigo, tem o bode, tem a ovelha. Não tem jeito, pastora, da gente arrancar todos os bode. Não tem jeito da gente arrancar todo o joio. Isso aí é trabalho para os anjos. Não é trabalho para líder, não é trabalho para... Não é trabalho. Isso é trabalho para os anjos. Tanto o joio quanto os bodes, quem vai separá-los é o Senhor. Diz assim em Mateus capítulo 25. Vamos ver o versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória... Ai, como que nós estamos aguardando isso, né? Está esperando a volta de Jesus? Com desejo mesmo, tomara que fosse hoje? O homem ficou um pouquinho mais fraco, ainda bem que vocês são verdadeiros, né? Que uns querem casar, outros acham que não está preparado, outros querem ter filho, outros querem comprar carro e tal. Então o reino de Deus pode esperar para descer e tal. Não, tudo bem, vamos continuar, que hoje não é sobre esse assunto. Quando vier o Filho do Homem, vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: quem que ele pôs à direita? As ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirá aos que tiverem à esquerda: quem que Jesus pôs à esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome, não me deste de comer, estive nu e não me visitaste, não me vestistes, estive na prisão, não me visitastes, doente, não me visitastes, estrangeiro, não me hospedaste. Ovelha tem obra. Quem tem o reino de Deus, ele tem obra. E outra, Jesus disse assim: aos meus pequeninos, aqueles que às vezes aos olhos de alguns são insignificantes, aqueles que estão começando no Evangelho, aqueles que tropeçaram no Evangelho. A igreja, ela é cínica. A igreja evangeliza e distribui panfleto e vai para salvar. Aí a pessoa vem para a igreja. Aí a pessoa passa pelas águas do batismo, aí a pessoa é batizada no Espírito Santo, e a pessoa começa a frutificar, e a pessoa começa... Mas aí essa pessoa comete erros. Essa pessoa fica às vezes fria na fé, às vezes ela fica com uma crise espiritual, às vezes ela não está bem, aí ela é olhada e vista como leprosa. A igreja é cínica. Quer dizer que esse meu irmão, se ele estivesse lá fora, ele valia alguma coisa. Agora que ele está aqui dentro e ele precisa de mim, ele deixa de valer, não vale mais. Estranho esse comportamento nosso, né? Não precisamos corrigir isso aí, não é verdade?
são os nossos irmãos, é nosso sangue, é parte do corpo de Cristo. Jesus estava dizendo: quando você deixa de fazer a um pequenino, está chegando, ou um pequenino que por uma pequenez, sei lá eu o que aconteceu com ele, ele fracassou, ele falhou, então ele estava nu, vai lá, você não tem roupa, cobre ele com a sua vida espiritual, cobre ele com a sua integridade, cobre ele com a sua moral, com a sua conduta. Ele está doente, vai lá, ministra a cura sobre ele, fala do amor de Deus, resgata ele. E aí, meu irmão, a ovelha, ela tem obra, ela está à direita do Senhor Jesus Cristo. Os bodes não. Os bodes, o que eles fazem com as ovelhas doentes? Eles matam, eles destroem, eles rotulam, eles condenam, mas as ovelhas não. Jesus diz assim: a vós, ó ovelhas, eu vos destino o reino, vocês são proprietárias do reino. Diga glória a Deus. O bode é lançado fora, a ovelha possui em herança o reino de Deus. Quem somos nós? Ovelhas ou bodes? Os bodes serão surpreendidos na consumação dos séculos, só saberão lá. Isso aí que é complicado, né? Existem coisas complicadas. Se o filho pródigo pudesse, vamos supor, voltar no tempo, ele voltaria quando sentiu o desejo de pedir ao pai metade dos bens e diria assim: ó, não faz isso não, porque você vai gastar tudo que você tem, você vai virar andarilho, você vai ficar sem o que comer, vai apacentar porcos e vai voltar pedindo perdão. Não faz isso não. Existem algumas coisas que nós deveríamos ser mais reticentes, mais inteligentes e pensar assim: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? Então, o Senhor Jesus deixa claro aqui. Então, como é que eu posso descobrir se eu sou bode ou ovelha? Espera aí, deixa eu ver. Eu estou fazendo isso ao pequenino? Eu estou fazendo isso ao que não tem? Ao que não pode? Eu estou fazendo isso? Estou. Então tá bom, então eu estou como ovelha. Não, eu não estou. Eu estou rotulando, eu estou ignorando, então preciso cuidar um pouquinho mais disso, não é verdade? Bom, de quem é o reino de Deus? Vá comigo em João 3:3. João capítulo 3, versículo 3. Jesus olha para Nicodemos e diz que aquele que nasce de novo, ele vê o reino de Deus. Eu já li isso com vocês, já falei algumas vezes isso com vocês. Mas só quem nasce da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. Será que eu quero ser uma pessoa que sou espectadora do reino, ou quero ser alguém que entra dentro do reino de Deus? Quem é que eu quero ser? Eu quero ser alguém que apenas olhe e vislumbre tudo aquilo que Deus é, tudo que Deus pode, ou eu realmente quero entrar e fazer parte do reino de Deus? Jesus Cristo olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, João capítulo 3 disse assim, versículo 3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você quer só ver o reino de Deus? Não, não é. Aí ele diz assim, versículo de número 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água. O que é nascer da água? Ezequiel diz assim: aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícias. O nascer da água é o nascer da palavra, é deixar a palavra operar o que tem para operar na sua vida. Diga glória a Deus. Aí ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da palavra e nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? A palavra de Deus, que uma pessoa nascida do Espírito, ela é guiada por Deus, ela é ensinada por Deus, ela é dirigida por Deus, ela é repreendida por Deus.
Isso é ser nascido do Espírito. É alguém que recebe de Deus a direção para a sua vida e segue. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Amém? Agora, para pararmos um pouquinho e chegar no cume onde eu gostaria, vá comigo em 1 Coríntios capítulo 2. Aqui eu quero dar uma paradinha. Até agora nós só trouxemos algumas informações, correto? Sobre o reino de Deus. Falamos que o reino de Deus tem que ser buscado. Se você não buscá-lo, você não consegue. Que você precisa primordiar o reino de Deus. Você não pode colocar o seu trabalho em primeiro lugar. O seu trabalho está em primeiro lugar. Sua família está em primeiro lugar. Você está em primeiro lugar. Se você diz sim a uma dessas respostas, você está correndo riscos. O reino de Deus deve ser buscado e só consegue ser buscado quando ele está em primeiro lugar. Segunda situação, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é nada palpável. Outra coisa, para quem é o reino de Deus? Para aqueles que são pobres de espírito. Estamos ainda nesse tópico. Para quem é o reino de Deus? Para aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que ajudam aqueles que não têm. Para quem é o reino de Deus? Jesus diz para Nicodemos, para aquele que é espiritual. Pergunta para o seu irmão, o que é ser espiritual? Espera a resposta. O que é ser espiritual? Você poderia responder para o seu irmão aquilo que Paulo diz em Gálatas, porque as obras da carne e as obras do Espírito, quem comete as obras da carne é carnal, e quem comete as obras do Espírito é espiritual. Tá. O que é ser alguém espiritual? É alguém que a palavra de Deus manda na vida dele. Tem toda a autoridade sobre ele. E o Espírito Santo é quem o dirige. Esse é espiritual. Só que o que Jesus disse para... Você abriu comigo em 1 Coríntios capítulo 2? O que Jesus disse para Nicodemos foi que aquele que nasce de novo vê o reino, mas aquele que nasce da água e do Espírito, esse entra dentro do reino. Agora, o que é ser uma pessoa espiritual? É ter dons? Então, peraí, como é que uma pessoa espiritual iria para o inferno? Não pode ser, não é mesmo? E Jesus disse que algumas pessoas com dons iriam para o inferno. Mas, Senhor Jesus, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. Então, não é o dom que qualifica alguém se é espiritual ou não, concorda? É ou não é? É o dom que caracteriza uma pessoa, se ela é espiritual ou não? Não. O que é que caracteriza alguém, se é uma pessoa espiritual ou não? Só o espiritual entra dentro do reino, só o espiritual, o reino entra dentro dele. Paulo tenta explicar isso aí. Vamos ver? Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tá. Aí ele diz assim no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Ele não está falando aqui de nenhum demônio, não, hein? Ele está falando do governo que Satanás tem sobre o mundo. Ele diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, né? O Espírito que governa sobre este mundo, que tem convencido as pessoas a se distanciarem de Deus, que tem enganado as pessoas por meio das concupiscências.
Aí ele continua dizendo assim: mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O espiritual é aquele que recebeu o Espírito de Deus e ele conhece as coisas que pertencem a ele, que é dele e que veio de graça, como a graça, como o favor, como o amor, como o poder, como a ousadia, como a força. Ele sabe que Cristo comprou isso para ele na cruz. Então ele não se torna um subjugado de Satanás. Ele não é uma pessoa que permite que Satanás o coloque em situações deprimentes. Ele não permite que Satanás o defraude. Ele não permite que Satanás o subjugue, nem que o condene em situações deprimentes. Ele olha e diz: espere um pouquinho, quem sou eu? Quem é Deus na minha vida? Uma pessoa que é habitante do reino de Deus, ela não aceita a condenação de Satanás, ela não aceita a imposição das trevas, não. Ela não aceita condicionamentos malignos. Ela se posiciona, trazendo para a sua vida aquilo que em Provérbios diz e Salmos repete, que aquele que ouve maldições e não denuncia, odeia a própria alma e tem parte com o diabo. Não, a pessoa que tem parte com Deus, que é do reino de Deus, ela não vai aceitando um roubo atrás do outro, uma morte atrás da outra, uma destruição atrás da outra. Ela se posiciona e ela se levanta e diz assim: eu pertenço ao reino de Deus, e existem coisas que me são dadas gratuitamente pelo sangue de Cristo, e ela se posiciona em sua família, em seu trabalho, em sua vida, fazendo valer a vontade de Deus. Porque o que nós temos visto, não de uma maneira pouco comum, não, mas muito comum, crentes que batem no gogó, que batem no peito, dizendo que são salvos, dizendo que pertencem a Deus, vivendo uma vida à margem daquilo proposto por Deus, vivendo uma vida à mercê daquilo que Cristo comprou na cruz. Isto não é cristianismo. Porque se você ficar quieto, o diabo vai gostar. Se você se calar, fala para mim, quando é que você levantou um clamor? Quando é que você se posicionou e disse: agora chega, a minha vida não continuará mais dessa maneira, eu não continuarei a agir mais desse jeito? Quando é que você se posicionou e você entrou diante de Deus, dizendo: Senhor, aqui estão as obras do diabo na minha vida, e aqui são aquelas propostas pela tua palavra, e eu percebo que eu tenho vivido aquilo que o diabo impõe para mim, e eu não aceito mais isso na minha vida? Quando é que você fez isso? Mas o que é que nós fazemos? Nós vamos abaixando a cabeça, nós vamos abaixando as costas, nós vamos abaixando as costas, e vem um jugo atrás do outro, e vem um fardo atrás do outro, até que acontece aquilo que o Senhor relata em Isaías 51, nós somos postos como chão para os inimigos passar por cima. E a igreja tem agido assim. As pessoas que são participantes do reino de Deus, elas sabem aquilo que lhes pertence. É a mesma coisa você querer convencer um príncipe que ele não tem direitos. O Senhor nos fez, por meio de Cristo, príncipes, reis e sacerdotes. E a palavra do Senhor continua dizendo assim, versículo de número 13: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo diz aqui que o Espírito Santo é o nosso mestre diário, que nos ensina coisas e nos faz fazer comparação. Você sabe fazer comparação? Por exemplo, você vai comprar uma roupa, comprar um carro, comprar uma casa, e quanto mais caro que você compra, mais são as comparações. Corretíssimo. Mas você sabe o que é comparar coisas espirituais com as espirituais? O homem natural,
ele não consegue enxergar o espiritual. Não. O homem natural, ele vê tudo a âmbito natural. O problema dele, a vida dele, a situação dele, a necessidade dele. Assim como no dia em que 40 dias e 40 noites os filisteus desafiavam Israel, todos olhavam para aquilo como uma guerra natural. Por isso eles viam o gigante, Golias, e nenhum deles tinha coragem. Por quê? Porque visão humana, não tinha um homem espiritual ali. Não tinha um homem espiritual para levantar uma doutrina espiritual. E o medo tomou conta, e a insegurança tomou conta. E os filisteus zombando 40 dias e 40 noites de Israel. E nenhum daqueles homens se posicionavam com coragem, com força. Por quê? Porque eram homens naturais, liderados por um homem natural que era Saul. Mas de repente, aparece um moço muito jovem, que era espiritual, e que sabia enxergar em qualquer situação o que era espiritual. E ele olhou e disse assim: peraí, este incircunciso, que não tem aliança, esse idólatra, endemoniado na nossa linguagem, vem desafiar o exército do Deus vivo. Espera aí um pouquinho. Espera aí. A visão espiritual de Davi deu-lhe fé espiritual. Por que, pastora, tem outro tipo de fé? Tem. É o que mais tem, é tipo de fé. E uma delas que está fermentando na igreja é fé emocional. O que é fé emocional? Baseada no que você sente, baseada no que você quer, baseada no que você acha. A fé espiritual começa, até a oração dela é diferente. A oração de uma pessoa que tem fé espiritual começa assim: Deus, seja feito, eu estou orando aqui, mas é a tua vontade que vale, não é a minha. Isso é fé espiritual. Fé emocional diz assim, eu estou determinando, eu quero, eu não quero nem saber, eu quero que o Senhor faz. Isso é fé emocional. É baseado no que se sente, no que se quer, na vontade humana e não na vontade de Deus. Davi era um homem que tinha uma fé espiritual, e essa fé espiritual que lhe deu uma ótica espiritual fez com que ele tivesse coragem, com que ele tivesse ousadia, com que ele confiasse no Deus que o fortalecia. Sem falar em Gideão, que com aqueles milhares de soldados vai contra o inimigo com 300. Deus ensinando-o que era uma guerra santa, uma batalha espiritual. Quem é o espiritual? Senão aquele que enxerga a escada de Jacó, que liga a terra ao céu. Jacó tem a visão da escada. Jesus olha para Natanael e diz assim: a partir de hoje tu verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é o espiritual? Senão aquele que olha para um problema familiar, e ele não olha em âmbito natural, não. Ele diz assim: espera aí um pouquinho. Tudo tem a parte espiritual. Eu preciso fazer comparação espiritual com o espiritual. Deixa eu ver o que é que o lado, deixa eu ver o que é que o diabo tem conseguido, o que é que o diabo tem podido, deixa eu ver o que o diabo tem me enganado, deixa eu olhar o que é que Deus tem para mim, deixa eu enxergar, deixa eu analisar o que o diabo gostaria que eu fizesse agora, o que o diabo está usando com esse meu sentimento, o que ele gostaria que eu agisse, mas e Deus? O que Deus quer que eu faça? Como Ele quer que eu haja? Olha para uma situação, e ele consegue comparar o espiritual com o espiritual. Sem falar nas provações. Quando é que Ana encontrou a escada dela? Quando ela achava que a esterilidade dela era natural, era normal, ela murmurava, reclamava, se magoava. Mas o dia em que ela resolveu orar e encontrar a escada, o espiritual, ela orou, o céu se abriu. E ela conseguiu
fazer comparação do espiritual, colocar o espiritual junto, o meu espiritual e o espiritual de Deus, o espiritual que há na terra, em minha vida, em meu comportamento, em minha fé, em minha moral, em minha conduta, e o espiritual que está no céu, da parte de Deus, que o Espírito Santo traz para a minha vida. O homem natural não consegue fazer comparações. Ele vê os problemas dele como emaranhado. Ele não se vê como eleito de Deus, escolhido para trazer solução para aquele problema. Porque se você está com problema, você é o eleito de Deus, escolhido para trazer solução para este problema. Desde que você compare espiritual com espiritual. Espera aí um pouquinho, esse problema ele tem um lado espiritual, porque nós somos espirituais. Mas o carnal, o natural não. Leva tudo no peito. Tudo do jeito humano, tudo da maneira humana, tudo do jeito humano, tudo do jeito que o diabo gosta. Mas Paulo diz, o homem espiritual, ele faz comparações. Ele olha o espiritual com o espiritual. Quando você passa por provações, situações difíceis, você já se sente a vítima, o caos, o sofredor, o abandonado, o angustiado, o humilhado? Você diz assim, espere um pouquinho, deixa eu fazer comparações, deixa eu olhar, vamos ver, deixa eu ver o que é que Deus pretende com isso, o que é que Deus quer. Isso eu descobri, isso eu não descobri, mas o que eu não descobri está em Deus. Mas eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Não é aquele natural que vai achando já que é vítima, que está tudo perdido, que está tudo abandonado. Não. O espiritual compara espiritual com espiritual. Continuando, ele diz assim, versículo 14: ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ana, enquanto era natural, era sofrida, amargurada, depressiva, se tornou espiritual, encontrou o caminho da oração. O homem espiritual entende. Abraão, quando foi entregar Isaac, um homem espiritual admirável, dizendo assim, o Deus que me deu é poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. Não vê coisas como naturais, ele enxerga âmbito espiritual. E tem mais, a Bíblia diz assim, versículo 14, parte B, não pode entendê-las, porque elas lhe parecem loucura, porque se discerne espiritualmente. Às vezes você conversa com alguém natural, e você põe a mão na cabeça e você diz assim, meu Deus. Você não enxerga que o diabo está querendo que você faça deste jeito. Você não consegue discernir as coisas espirituais, nem receber o ensinamento que o Espírito tem para você, nem receber aquilo que é de graça. Você precisa deixar se levar por aquilo que o diabo quer que você faça. O espiritual discerne. Ele diz assim, peraí, o diabo plantou isso, que é isso, que é isso, que é isso. O espiritual discerne. Se nós fôssemos mais espirituais do que somos, sofreríamos menos, haveria menos engodo, menos laço, haveria menos pessoas perdidas lá fora e muito menos perdidas dentro da igreja. Se nós fôssemos mais espirituais e menos humanos, carnais, naturais. Porque o natural, uma ofensa de um irmão para ele, é uma ofensa que ele vai vingar um dia. O homem espiritual, obrigado Senhor, o Senhor está provando se eu sei amar. É totalmente diferente, não é água e vinho, porque água e vinho mistura, é água e óleo não mistura. É totalmente diferente. O homem natural, quando ele recebe um não de Deus, ele se insurge, fica revoltado, fica irritadinho. O espiritual diz, Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor fechou essa porta, porque essa porta ia ser de destruição para mim. Esse é o espiritual. O natural,
Quando ele encontra um desafio, uma situação difícil na frente dele, esse diabo maldito, esse capeta, esse inferno de trevas, por que esse diabo aparece? Esse é o natural. O espiritual diz: Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra diz assim, que o Senhor me daria pés de corça e asas como de águia, e eu venceria. Isso vai ser um desafio para a minha fé, e eu vou atravessar do outro lado muito mais crente. O natural, ele diz assim: bom, já que o rei, nós estamos aqui, escravo, que Deus mandou, já que o rei levantou a estátua, o negócio nosso é dobrar, senão nós vamos morrer. Que vantagem tem para Deus a gente morrer? O espiritual diz: não, mandamento é mandamento. A palavra diz: não prostrará, pode matar, que nós não vamos se dobrar. Esse é o espiritual. A diferença ela é explícita. O natural vive insurgido em si mesmo, vive abatido, vive triste, vive sobrecarregado. O espiritual não, ele se desvencilha de amarras, de grilhões, e o negócio dele é caminhar. O natural para, estagna com tudo. Se ele for contar as paradas da fé dele, já deu mais parada que esses ônibus que ficam parando. Em cada rua, bifurcação, o ônibus para. Já pegou aquela estrada de terra? Tem vida espiritual de cristão que é assim. O espiritual não. Ele vai, ele precisa, ele tem uma carreira. E Paulo continua falando assim, olha. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Diga glória a Deus. O espiritual discerne laço, discerne embaraço, discerne cadeia, discerne grilhão. Mas isso aí, pastora, para ter tempo e olhar para isso, é só não olhar para a vida dos outros que dá. É ou não é? Agora, se você quiser ficar olhando para a vida do outro, aí não dá, né? Mas o espiritual, o que é o espiritual? Ele discerne tudo, tudo ele discerne. Ele vê o que é laço, o que é que o diabo quer. O espiritual, ele vê, ele analisa, ele observa. E muitas vezes as pessoas não conseguem entendê-lo. Mas por que ele está fazendo isso aí? Isso aí está errado. Desse jeito aí não dá certo, não vai dar certo. Que jeito estranho de fazer. Não, eu acho que não está certo esse jeito não. Mas o espiritual, às vezes ele não é interpretado adequadamente pelos outros. Mas ele não se importa com isso, porque a direção dele vem de Deus. A direção dele vem do alto. A direção dele vem do alto. Então ele sabe o que fazer, quando fazer, como fazer. Mesmo que as pessoas que estão ao redor dele digam assim: não está certo aquilo ali não. Mas o espiritual, ele discerne bem tudo. E mesmo que as pessoas não conseguem alcançar a altura da interpretação dele, ele faz. Aí depois, como é que os outros vão ver que ele estava certo? Pelo resultado. Era a direção de Deus mesmo, hein? Mesmo que eu não entendi, não estava entendendo muito bem. Até critiquei o irmão ali. Critiquei o irmão, Senhor, perdoa aí, viu, pai? Perdoa aí. Mas, era de Deus mesmo o resultado deu certo. Que beleza, hein? Nossa. A Bíblia diz assim: mas o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O espiritual, as pessoas pouco compreendem ele, porque as razões dele não é humana. Ele não é guiado nem dirigido pela visão, pela vista, pelo que sente, pelo que acha, porque alguém falou. O natural não. Ele escuta uma conversa, ele acha que roupa só tem um lado, não tem o direito, não tem o avesso. Face não tem direita nem esquerda. Ele não tem dois pés, não tem só uma conversa, só tem um lado. A conversa tem dois lados. A situação tem dois lados. O natural não. Ele escuta uma conversa de um lado só. Aí ele já faz o que o diabo. É isso aí, é isso aí. Esse é o natural. Juntou a fome com a vontade de comer. O espiritual não. O espiritual diz: espera um pouquinho. Você tem um lado, tem outro. Até a moeda tem dois lados. Tem um lado, tem o outro. Tem um avesso, tem um direito. Tem a frente, tem verso. Então ele vai para os dois lados. E aí, a hora que ele viu os dois lados, ele não analisa
olhando, analisando o que bem entende para ele. Ele analisa segundo os princípios de Deus. Esse é o espiritual. Ele não vai para um lado só, para depois vir murchinho, envergonhado, dizendo, fiquei só de um lado, ainda do lado errado. Olha assim para o seu irmão, toda vez que você vê um lado só, é o lado errado. Porque o primeiro lado que aparece é o lado errado. Aprende isso aí. O primeiro lado que vem para você é o lado errado. Aprende isso aí. O primeiro lado que vem é o lado errado. Que é o que o diabo quer mostrar. É o que o diabo quer colocar. O outro lado é o lado que vem para você ponderar, analisar, observar. Então você tem que ser espiritual para analisar os dois lados, para observar as duas faces. Por quê? Porque senão, meu irmão, você só vai viver em fria. Só vai viver pedindo perdão, errando, envergonhado, frustrado. Tem sempre dois lados. Não tem um lado só. Tudo tem dois lados. A pessoa vai vir falar um negócio para você, ela vai falar a versão dela, segundo o que ela está sentindo, e aumentou um pouquinho, porque o ser humano aprendeu isso com Eva, né? Não mostra a coisa do jeito que é. Dá aquela enfeitada, coloca um pouco dele, conta. Aí vem para você, vai aumentar. Quando chega lá, é um monstro. Sempre há dois lados. Diga assim comigo, sempre tem dois lados. O espiritual analisa. Ele analisa, ele observa. Ele não deixa se dirigir pelo que ele vê. Ele não deixa se dirigir pelo que ele ouve. Ele vai orar. Ele vai buscar a direção de Deus. Ele vai buscar o que Deus tem para dizer para ele. O que Deus vai falar. Coração limpo, mente limpa, tudo limpo. Ele vai buscar de Deus. Esse é o espiritual. É aquele que está dentro do reino de Deus. E o reino de Deus está dentro dele. Mesmo que as pessoas não discernam. Não se procurar. Se quiser esperar que o ser humano te entenda, você está em maus lençóis. Você tem que ouvir Deus e fazer. Ouvir Deus e fazer. Tá? Se as pessoas entenderem bem, se não entender, amém. É assim que tem que funcionar. Versículo de número 15. Mais o espiritual para nós passarmos para frente. Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Diga glória a Deus. Mateus 16:16. Onde é que está a chave do reino dos céus? Vamos lá comigo. Mateus 16:16. A chave do reino dos céus, onde é que ela está? Hoje em dia, as pessoas não têm uma interpretação correta sobre a igreja. A igreja é a coisa mais sagrada, mais abençoada que nós temos por meio de Cristo. Que a gente pode viver, sabe? Que a gente pode desfrutar. Não tem coisa melhor que a comunhão com os nossos irmãos. Não tem coisa mais preciosa que viver junto com pessoas que buscam a mesma fé, que buscam o mesmo Deus, que procuram seguir a mesma palavra. Não tem. Isso aqui é um ensaio para nós irmos para a glória e lá desfrutarmos com os nossos irmãos que estarão lá conosco. Não tem coisa mais maravilhosa que essa chamada igreja. Diga glória a Deus. Mateus 16, depois de Pedro responder que Jesus era o Cristo, ele diz assim no versículo 18, ele diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De quem Jesus estava falando essa pedra? Isaías 28:16. Eu pus uma pedra angular de esquina, edificadora. De quem que Deus estava falando? De Jesus. Quando se falava em pedra, para o judeu era muito comum. Muito comum. Porque a nossa rocha, o nosso rochedo, Moisés falava direto, o nosso rochedo, a nossa rocha. Jesus dizendo assim, sobre esta pedra, sobre ele mesmo, Jesus edificou a igreja edificada sobre Jesus Cristo, e ela tem poder para vencer o diabo, o inferno. E ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. E no versículo de número 19, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Com quem está a chave do reino dos céus? Com Pedro? Não, com os ministérios. Na verdade, Pedro, na sua pregação depois do Pentecoste,
Ali nasceu a primeira igreja com 3.000 membros de início. Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar está ligado, tudo que você desligar está desligado. Mas a chave não é de Pedro. A chave é da igreja. É da comunhão. A chave é do ministério, é da pregação da palavra. A chave é da unção do Espírito, do mover do Espírito Santo. A chave está na igreja. A chave do reino dos céus está na igreja, na comunhão de um com o outro, na preservação de um com o outro. Este é o reino de Deus que nós temos aqui. Estamos sendo preparados para o reino que nós vamos viver lá. Por quê? Porque o reino ainda não está completo, ainda não terminou. O reino de Deus ainda está em guerra, ainda está em batalha. Diga amém. Toda vez que você luta contra a carne, toda vez que você luta contra o mal e você ganha, o reino de Deus está prevalecendo. Jesus um dia quer entregar o reino a Deus, depois que ele estiver terminado. E quando o reino de Deus vai ser completo? Quando acabar a dispensação da igreja. Quando Jesus Cristo voltar. Vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo de número 24. 15 e 24. Primeira Coríntios capítulo 15. Versículo 24, Jesus falando sobre a sua vinda, ele diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. Diga comigo: ainda há império das trevas, ainda há potestade e ainda há força das trevas. Ainda não foi vencido totalmente. Nós estamos em um reino que ainda está em guerra, que ainda está em batalha. Você recebeu o sangue de Cristo, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a palavra de Deus, você recebeu a igreja para fazer parte dela, você recebeu os ministérios para ser ministrado sobre eles, e você tem tudo para vencer. Tudo. Um reino, como diz Hebreus capítulo 12, que não pode ser abalado. O reino de Deus não pode ser abalado. Ele não se abala. O que abala são os homens. É a fé dos homens que abalam. É o coração dos homens que duvidam. Mas o reino de Deus permanece para sempre. E ele está em batalha. Por que o reino de Deus ainda está em batalha? Porque ainda existem impérios para serem destruídos. Impérios que Satanás faz não só no mundo, mas na cabeça e no coração de muitos crentes. Potestades que o diabo tem, que são forças das trevas, não no mundo, mas no coração de muitos crentes, que se divide entre Deus e o mundo, entre Deus e o diabo. Ainda existem forças malignas que te incomodam todos os dias, te dizendo, te falando sobre pecado, te induzindo, te conduzindo, te seduzindo. Forças malignas e diabólicas que você precisa vencê-las. O reino de Deus precisa ser completo para ser entregue ao Pai. Quando uma mulher cristã se prostitui, quando um homem cristão adultera, quando um jovem cristão vai para o mundo, começa a amar o mundo, o reino de Deus sofre. O reino de Deus sofre. O reino de Deus deve ser feito de homens, de mulheres e de jovens, de pessoas poderosas. Porque se o inferno é imperioso, a igreja é muito mais. Se o inferno tem potestade, a igreja é muito mais poderosa. Se o inferno tem poder, a igreja é muito mais do que tudo isso.
E nós precisamos fazer valer este reino que nós fazemos parte. Ou você acha que você peca, e você peca aleatoriamente, sem trazer prejuízo para o corpo? Quando você erra, o seu erro é individual, sem trazer sofrimento e detrimento para o corpo. Quando você está fraco, você acha que o corpo não sente? Quando você está débil, está debilitado, você acha que o corpo não sente? Nós somos partes de um reino, meu irmão. E esse reino vai ser entregue por Jesus ao Pai, a Deus. Só que ele tem que ser completo. Tem que chegar ao fim, onde todo o império das trevas será destruído, onde toda potestade cairá, onde todo o poder do mal será vencido. E a cada dia, o Senhor Jesus está arregimentando o seu exército de soldados, para poder lutar dentro deste reino, porque o reino de Deus faz justiça, o reino de Deus busca a verdade, o reino de Deus destrói o diabo, o reino de Deus luta contra o inferno e suas miríades. Um dia, o reino vai ser completo, e Jesus vai entregá-lo ao Pai. O último versículo eu quero que você leia comigo, Apocalipse capítulo 12. Um dia, você vai poder entender muitas coisas que ainda não entende. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Um dia, quando o reino de Deus estiver lá em cima, toda a potestade, todo o governo de Satanás já terá sido vencido. Mas enquanto o reino de Deus está aqui, é luta contra Satanás, contra os principados, contra os pecados, contra as trevas. Por isso que você não pode ceder ao pecado. Por isso que você não pode ceder ao mal. Por isso que você não pode fazer algo e achar que é algo individual. Diga comigo: venha a mim o teu reino. Quando você diz agora venha a mim o teu reino, você entende um pouco melhor o Pai Nosso e essa parte do que antes. Você consegue entender que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que o reino de Deus deve ser buscado, e o reino de Deus é direcionado aos pobres de espírito, e Tiago diz que o reino de Deus é dado também aos pobres, aqueles que não têm recursos, que não se fiam em bens materiais, que o reino de Deus é dado aos espirituais, que não simplesmente contemplam o reino, mas que entram dentro do reino, que discerne bem tudo, que faz comparação de coisas espirituais com espirituais. O reino de Deus é para os espirituais. Ele não abre, nem abrirá licença para os naturais. Eu não falo nem para os carnais, eu falo para o natural, porque tem o carnal, o natural e o espiritual. O carnal é o do pecado. O natural é aquele que não vive também numa prática de pecado, mas também nem se entrega espiritualmente. O reino de Deus é para os espirituais. Diga glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus ama você. Eu quero que você que está aqui nesta noite, que está passando por um momento difícil na sua vida, você que está passando um momento difícil na sua vida, e o Senhor diz para você assim: você faz parte do reino. E o Senhor vai te dar visão espiritual agora, como deu a Davi. Em nome de Jesus Cristo. Não olhe para o seu problema como se você fosse uma pessoa natural, você é uma pessoa espiritual.
Enxergue espiritualmente se é provação, se é tribulação, se é tentação, se é aflição. Analise o que você está vivendo agora. Não faça o que o diabo quer que você faça. O diabo quer que você murmure, o diabo quer que você reclama, o diabo quer que você se magoe, que você se vingue. O diabo quer que você se torne escravo, o diabo quer que você fique subjugado, o diabo quer que você sofra. Deus não. Você é espiritual, liberte-se agora em nome de Jesus. Você que tem vivido um período de cadeias, um período de grilhões. Deus não chamou você. Não existe agrilhoados no reino de Deus. O Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Hoje o Espírito Santo tem falado ao meu e ao seu coração: venha sobre vocês o reino de Deus. Busquem o reino de Deus acima de todas as coisas. Busquem o reino de Deus acima de tudo. Busquem o reino de Deus, que é dado aos pobres de espírito, que é dado às ovelhas, que é dado àqueles que praticam a vontade do Pai. O reino de Deus, que são os espirituais que fazem parte dele, aqueles que discernem, aqueles que comparam. Em nome de Jesus Cristo. Quem sabe você está passando uma situação difícil nessa noite, e você tem olhado para essa situação a âmbito natural. O Senhor Jesus está dizendo para você: olhe com os olhos espirituais agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Receba da parte de Deus a revelação desse problema, como Davi recebera, como Ana recebeu. Recebe em nome de Jesus. Não olhe para esse problema em âmbito natural. Esse problema é espiritual, e você tem que enxergar o espiritual dele. Enxergue o que é que o diabo quer. Enxergue o que o diabo procura, o que o diabo quer usar de você. Em nome de Jesus Cristo. Deus ama você. Deus ama você e tem uma obra a fazer na sua vida. Você é espiritual. Você não pode se igualar a um cristão, vamos dizer assim, natural, ou a um carnal. Você é espiritual. Você é parte do reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino nos corações aflitos. Dá-lhes visão espiritual, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Você que está sendo açoitado, está sendo ameaçado pelo diabo, o Senhor Jesus diz isso assim para você nessa noite: venha o meu reino sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, venha o reino de Deus sobre a sua vida. Venha a libertação, venha o poder. Venha a graça de Deus sobre a sua vida agora. O poder de Deus está aqui. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e chama pelo reino de Deus. Senhor, eu quero o teu reino de justiça. Eu quero justiça na minha vida. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero vencer, Pai. Em nome de Jesus, eu não aceito mais as obras do diabo na minha vida. Eu não aceito mais, eu faço parte da tua igreja. A tua igreja tem as chaves do reino e eu entrei na tua igreja, Pai. Eu entrei na tua igreja, eu faço parte dela, Senhor. Eu faço parte dela, Senhor. E eu não aceito mais a escravidão do diabo, a escravidão de Satanás. Abre a tua boca e confessa agora em nome de Jesus. Abre os teus lábios agora e declara. Diga ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu faço parte do teu reino. E Satanás não vai mais me subjugar. E Satanás não vai mais me causar detrimento. Não vai mais me destruir. Abre os teus lábios e declara agora. Fala: Senhor, não é possível eu fazer parte do teu reino e aceitar, ó Deus, aceitar tudo que Satanás tem imposto para a minha vida. Eu não posso aceitar isso. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida agora o poder do reino de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor te fez príncipe, sacerdote deste reino. O Senhor Jesus te levantou, te sustentou. O Senhor Jesus agora ministra sobre a tua vida
que você é cidadão deste reino. Oh, aleluia. Que você é cidadão deste reino. Glória a Deus. Toma posse disso agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Recebe agora. Abra a tua boca. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos. O Espírito Santo está aqui. E Ele está levantando um brado, dizendo: venha ao reino de Deus sobre essa família. Vem no reino de Deus agora, sobre esse aflito, sobre este enfermo, sobre essa pessoa que está doente, essa pessoa que está necessitada, esse que está passando por uma tribulação, por uma tentação. Venha ao reino de Deus agora. Recebe o reino de Deus no seu coração agora. O reino de poder, de justiça, de paz, de alegria.